Boa tarde a todos. Agradecemos antecipadamente aí a participação de vocês nesse encontro tão importante, né, onde nós vamos discutir aí, conhecer um pouco mais a coleta e apuração do Índice Nacional de Custo da Construção, esse indicador que é tão utilizado para o setor e que tanto se destaca, especialmente em momentos como esse, em que a construção está vivenciando, que são de aumentos expressivos de materiais de construção, mais um evento promovido aí pela CEBIC, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Quero agradecer aí a presença de todos, especialmente agradecer a participação aí dos nossos colaboradores nesse encontro, Carlos Eduardo, nosso presidente da Comissão de Infraestrutura, o Dionísio, que é nosso presidente da Comissão de Materiais, o Celso Petrucci, que é o presidente da Comissão da Indústria Imobiliária, que já entra conosco, o Marcos Mauro, que é nosso vice-presidente da CEBIC, agradecer aí a Raquel, o apoio que está nos dando aí nesse encontro, Ana Maria Castelo, economista da CEBIC, nossa parceira aí de longa data, muito obrigada por ter aceitado vir aqui conversar conosco sobre o INCC, André Braz, parceiro também de longa data da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada também, André. E sem mais delongas, vou passar a palavra para a Ana, que vai explicar um pouquinho do INCC, depois o André vai falar também, e depois os nossos convidados aqui vão passar aí algumas colocações para a gente conversar mais. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Ieda, boa tarde a todos, a todas, obrigada. Aliás, você cometeu um ato falho perfeitamente justificável, né? Você falou economista da CEBIC, nossa parceria já é tão longa, né? De tanto tempo. Anda, eu nem percebi. É que a parceria é tanto que é todo mundo de casa. É isso. Bom, sem dúvida o objetivo aqui é a gente discutir a metodologia. No entanto, antes de passar, né, a palavra para o André, que vai justamente discutir mais a fundo isso, gostaria de iniciar aqui com uma breve contextualização da situação do cenário da construção, que ajuda muito a gente a entender não só o que está acontecendo, mas principalmente os impactos, né? Por que esses impactos estão sendo percebidos, os impactos do aumento dos preços estão sendo percebidos de uma forma bastante intensa. Então, eu vou partilhar aqui uma apresentação, alguns slides rápido, e aí depois a gente entra na discussão principal, que é a metodologia do INCC. Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim, Ana, está ok. Perfeito. Bom, eu acho que assim, hoje falar só de recuperação da construção, acho que não é suficiente, né? Acho que ela tem que ser qualificada de muitas formas, e acho que uma das principais qualificações é surpreendente pela forma como ela se deu, quer dizer, foi muito rápido. Muito se falou antes né, desse movimento começar, como que seria o processo, né? Aí nós assistimos aquela sopa de letrinhas, a recuperação em V, em U, o V da Nike, quer dizer, foram várias letrinhas, W, no caso que a construção está indicando aqui para a gente, quando a gente olha os indicadores da cadeia, é uma recuperação muito forte em um período muito curto de tempo. Os números, esse slide, esse gráfico aqui é bastante ilustrativo de uma parte importante da demanda por materiais de construção vinda das famílias, né? Nós estamos olhando aqui os dados do comércio varejista de materiais de construção, volume de vendas, e o último dado disponibilizado, referente a agosto, mostra que o resultado não apenas superou o patamar pré-Covid, como foi o melhor da série histórica aqui, recente, da pesquisa do IBGE. Claro, né, que uma recuperação tão forte num período tão curto de tempo deveria ter impactos no mercado. E, além disso, a outra parte da demanda da indústria de materiais vem do setor da construção. Dois indicadores importantes mostram essa recuperação. Ela foi forte, rápida,
né? Embora ainda não tenha alcançado a dimensão que a demanda das famílias... Ai, meu Deus do céu, peraí que minha bateria aqui... Antes que ela apague aqui, desculpa, gente. Pronto. Ela foi rápida, tá certo? Bastante forte, também já superou o patamar pré-Covid. Aqui a gente tem um indicador de atividade, a percepção da atividade dada pelas empresas da construção na sondagem. A produção física de materiais de construção da indústria mostra que houve uma resposta da produção a esse aumento da demanda advinda tanto das empresas, das construtoras, quanto das famílias. No entanto, a gente pode ver que ela não obedeceu, né, a mesma dimensão que a gente viu na recuperação do comércio. Tá? Embora essa recuperação tenha se dado também superando o patamar pré-Covid, né, na hora que a gente olha o resultado da produção acumulada no ano, ela ainda está fortemente negativa. E isso acontece porque esse desempenho, essa recuperação da indústria, ela não está se dando de uma maneira homogênea entre os diversos setores. Enquanto que cimento apresenta um crescimento acumulado no ano já bastante expressivo, você tem alguns outros setores que, apesar do crescimento da demanda, a produção não conseguiu responder ainda, como, por exemplo, produtos cerâmicos e outros materiais. Então, isso acabou segurando a produção média e ajuda a gente a entender o que está acontecendo, o que está também sendo captado pela sondagem. Aqui, no caso, a sondagem de materiais do comércio de materiais de construção mostra justamente a preocupação que a gente estava discutindo no início com a questão do fornecimento, né, no comércio entre os empresários, né, do comércio de materiais de construção. A preocupação com o tempo de entrega já é a principal limitação aqui para as empresas, né, acima de demanda insuficiente, que no caso, como a gente viu, né, está surpreendendo positivamente. Para as empresas da construção, e aqui eu peguei edificações, o item, né, que mais se sobressaiu na última sondagem foi custo das matérias-primas, mais do que a escassez de materiais, embora a escassez de materiais também tenha tido uma assinalação, um crescimento da assinalação, são as assinalações com o custo da matéria-prima que adquiriram aqui a segunda maior dimensão na sondagem e a maior da série histórica da pesquisa iniciada em 2010. E a gente pode ver claramente a relação disso com a elevação do INCC. Quer dizer, a gente tem um contexto de recuperação, quer dizer, primeiro, de desorganização da produção em função do isolamento social, né? A recuperação muito rápida da demanda, tanto das famílias como das construtoras, e o ritmo de resposta da indústria que não está sendo na mesma velocidade do crescimento da demanda. Não é só isso que responde pelo aumento dos preços, né? A gente tem todo um contexto aí, muitas questões afetando aí diversos itens da pauta, né? Mas o cenário mostra claramente aí a preocupação com fornecimento e elevação de preços num contexto de crescimento da demanda, né, nas duas pontas, né, tanto das famílias quanto das empresas. Bom, eu vou passar agora para o André, peraí. Ops. Stop share. André, por favor, pode continuar, então. Você está sem som. Perdão. Obrigado, Ana. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é André Braz, eu sou economista aqui da FGV, coordeno atualmente os índices de preço da instituição, principalmente... O som está muito baixo, André. Ah, sim, vou tentar aumentá-lo aqui. Eu acho que eu vou usar um fone, vai ficar um pouco melhor. Melhorou, André. Melhorou? Aí sim, melhorou. Vocês acham que dá para tocar assim? Não, é que ele está falhando. Tem hora que ele está ficando bom e tem hora que está ruim. Entendi. Então vamos lá.
Mas a tua fala tem que ser bem inteligível aí, porque senão a gente vai perder. E agora? Vocês conseguem me ouvir? Me ouvem? Não. Está com ruído, André. Ruído? Agora melhorou, parece. Continua para a gente ver. Então, como eu dizia, eu sou economista aqui da Fundação Getúlio Vargas, sou responsável pela área. André, não tá bom. Tá com algum problema seu som. Ele estava tão bom. Ele está oscilando. Pode ser algum problema de internet, alguma coisa da rede. Vocês conseguem me ouvir agora? Não. Ele está oscilando, André. Parece um contato do teu microfone, André. Mas eu já verifiquei, ele está bem conectado. Eu acho que está dando para ouvir, é só todo mundo desligar o microfone que dá para a gente ouvir bem. Todo mundo com o microfone fechado ajudaria também. Vocês conseguem me ouvir agora? Vamos lá, André. Conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, sim. Então tá, então vamos lá. O Departamento de Índices de Preço aqui da Fundação é composto basicamente pelos índices públicos, né, conhecidos e que fazem parte do nosso Índice Geral de Preços, do IGPM. Né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Então, o nosso índice de preços nacional, o nosso índice nacional de custo da construção, ele é um dos índices mais antigos que a FGV tem, né? Já é publicado a longa data. É um indicador que dispõe hoje de 3 versões. Nós temos o INCC 10, o INCC-M e o INCC-DI. São indicadores que varrem o setor da construção de residências e que tem uma periodicidade de divulgação descendial. O encadeamento do resultado desses índices fornece uma boa indicação das pressões inflacionárias que o setor da construção atravessa em determinados momentos. A nossa pesquisa de preços é realizada em fabricantes, em atacadistas, em construtoras e empresas prestadoras de serviço. Atualmente, a nossa amostra gira em torno de 4.500 preços, que são atualizados mensalmente para dar conta das rotinas de apuração do indicador. E nós temos aproximadamente mais de 2.300 colaboradores, né? Empresas, parceiras, que nos oferecem, então, os preços para que a gente meça o INCC. A nossa cobertura geográfica é um pouco mais tímida que a do SINAP. O SINAP do IBGE é um índice nacional, a abrangência que não fica restrito ao município de uma cidade, né? Ele cobre, inclusive, os estados, e a nossa pesquisa de preços é modesta, né? Ela cobre atualmente 7 municípios de importantes capitais aqui no Brasil. A que tem mais peso dentro do nosso indicador é São Paulo, por razões óbvias, né? Tem maior expressão nesse segmento de construção. E o INCC já teve uma cobertura maior, já chegamos a ter 20 cidades cobertas pelo indicador, mas por questões orçamentárias fomos obrigados a reduzir, mas conseguimos manter as atuais. Temos planos, sim, de revisão metodológica no indicador. Nós vamos começar um estudo do setor da construção ainda no final desse ano, né, a partir de novembro. Não é apenas um estudo, não uma promessa de revisão metodológica dentro do INCC, mas é claro que isso é um início, né, a matéria-prima para nos orientar sobre o futuro da construção. Nós sabemos que, recentemente, o setor tem passado por uma modificação importante, né? Prestadores de serviço têm recebido, né, maior expressão no segmento. As grandes construtoras
mais gerenciam e coordenam, né, as atividades, que elas contratam, elas terceirizam cada vez mais. E isso tem nos chamado a atenção e nos convidou, é algo que nos convidou a fazer uma análise um pouco mais profunda do segmento, tentando entender essas modificações e de que maneira a gente pode, no futuro, usar para melhorar os nossos indicadores, principalmente os da construção. A estrutura do INCC cobre boa parte de materiais, equipamentos e serviços e mão de obra. Sabemos que tem havido uma importante mudança aqui no padrão de mão de obra. As grandes construtoras já não detêm folhas de pagamento tão extensas quanto no passado, terceirizam muito a mão de obra. O nosso índice ainda usa, né, para captar a variação do custo da mão de obra, acordos coletivos, né? Então, às vezes, o nosso índice perde um pouco a sintonia com o ciclo econômico, porque em momentos de aquecimento a mão de obra fica escassa, sabemos que há aumentos de preço um pouco acima dos que o índice é capaz de registrar, mas a metodologia atual não nos permite uma visão tão ampla do que acontece, de fato, com a mão de obra demandada pelo setor da construção. Então, em momentos de retração da atividade, o nosso índice, às vezes, registra variações mais fortes, em momentos de expansão, variações mais fracas, não acompanhando o uso da mão de obra através dos ciclos, né, de crescimento e decrescimento da atividade. A parte de materiais, equipamentos e serviços também cabe alguma revisão, mas ela ainda detém os segmentos que têm maior peso e que atualmente estão desafiando o setor da construção. Nós aqui temos uma outra maneira de acompanhar os desafios do setor, porque o nosso índice de preço ao produtor amplo, o nosso IPA, ele tem também uma cobertura, ele oferece também uma cobertura muito boa do bom andamento dos preços de materiais e equipamentos, mas aí com um olhar ao produtor e não com um olhar tão disseminado quanto o INCC, mas há uma correlação muito forte na condução dos movimentos de preço ao produtor e o acompanhado com a amostra utilizada no cômputo do INCC. Uma parte dos desafios que vários segmentos da atividade econômica, e a gente não pode colocar a parte de construção de civil fora desse desafio, são os aumentos de preço e a falta de insumos, né? Nós sabemos que as cadeias produtivas foram muito comprometidas, né, na parte mais aguda desse isolamento social, principalmente entre março, abril e maio. Essa desmobilização da cadeia produtiva acabou diminuindo o volume de estoques, né? Nós temos produtores e fornecedores com poucos produtos em estoques. Verificamos, no momento, um aquecimento, né, um pouco mais rápido do que nós poderíamos prever. E esse aquecimento cria um efeito similar ao que aconteceu com as famílias naquele período mais agudo da pandemia. Todo mundo foi às compras, querendo evitar sair de casa por medo de contrair o vírus, ou mesmo com medo de desabastecimento, de faltar produto. Então, essa busca por materiais, para dar conta dos compromissos que já começam a surgir, ela também fornece um fôlego extra para o aumento de preços, né? E, além disso, nós temos a questão cambial por trás disso. Houve uma desvalorização cambial nos últimos 12 meses, próximo de 40%, e é claro que isso tem um impacto muito grande na cadeia produtiva. Houve aumento do preço em dólar, por exemplo, do minério de ferro, que nós sabemos que é matéria-prima para vários derivados importantes de uso do setor de construção e de outros segmentos da atividade econômica, mas houve também desvalorização cambial. Então, os dois efeitos combinados criam um desafio maior. Nesse momento, se todos que demandam material nesse momento vão às compras, é claro que essa cadeia produtiva aqui, desmobilizada, vai levar um tempo para atender novamente a procura, principalmente num contexto de aquecimento mais rápido. Esse desafio nós podemos ver no resultado. Isso aqui é um quadro
que sintetiza o comportamento dos índices componentes do IGP, onde nós temos aqui na última linha o INCC, mostrando que o maior desafio do segmento está aqui em materiais, equipamentos e serviços, que já acumulam alta de aproximadamente 12% nos últimos 12 meses. Uma aceleração muito rápida dentro do indicador. E o IPA, o nosso índice de preço ao produtor, tem em matérias-primas brutas seu maior desafio, quer dizer, um aumento de quase 60% no preço das matérias-primas, no qual uma das principais e de maior peso dentro do indicador é o minério de ferro, que já subiu quase 80% nos últimos 12 meses e que ajuda a explicar a parte importante dessa taxa acumulada e que ajuda, né, a gente a entender o distanciamento dos IGPs dos índices de preço ao consumidor. É um debate recente que principalmente do setor imobiliário, né, o IGPM é muito citado em contratos de aluguel, e diz, olha, como é que pode pagar um reajuste de 20%, 21%, tendo uma inflação ao consumidor de menos de 4%, mas o desafio está todo em matérias-primas brutas, como vocês já verificam no próprio setor da construção. Aqui é uma média móvel da evolução dos principais índices que nós temos aqui para o setor da construção. Dá para ver que o SINAP, que é um índice um pouco diferente do INCC, porque é um índice de valor, né? Ele admite uma mudança na composição de sua estrutura, né? Essa mudança na composição pode permitir que o índice apresente variação sem que o preço de material ou mão de obra tenha variado. Mas, de certa forma, ele tem uma correlação com o nosso índice de preços, índice nacional de custo da construção. E, atualmente, o nosso índice de custo, esse gráfico para em agosto, né, onde eu encontrei dados do SINAP e do CUB, mas se a gente volta à tabela anterior, dá para ver onde o INCC está atualmente. Né? Até agosto, o nosso INCC estava em 4,6%, e agora já ultrapassa a casa de 6,5% em 12 meses, incorporando aqui a informação de setembro. Então, é um avanço muito rápido, conduzido basicamente pelo comportamento dos preços dos materiais. Essas aqui são as principais influências que o nosso Índice Nacional de Custo da Construção vem registrando. E antes da gente começar a nossa conversa aqui, tubos e conexões de PVC veio à tona. Alguém trouxe a falta de PVC, que já acontece no mercado, e a escalada de preços que o produto vem apresentando nos últimos meses. E não à toa, ele ocupa também a primeira posição, né, como material e equipamento que mais influencia a aceleração recente do nosso Índice Nacional de Custo da Construção. Em segundo lugar, vem cimento, vergalhões, que é a matéria-prima derivada, é o produto derivado da matéria-prima minério de ferro, né? Tijolos, condutores elétricos, aqui tem a parte do cobre. O cobre também avançou muito de preço recentemente, em dólar, sem contar a nossa desvalorização cambial. Tubos e conexões aí de ferro e aço, também influenciados pelo preço do minério de ferro, e, por fim, esquadrias de alumínio. Esse aqui é o grupo Materiais e Componentes da Construção, que faz parte do nosso IPA, do nosso Índice de Preço ao Produtor. Há uma correlação grande com os materiais cobertos pelo INCC, mas a coleta é diferente. A coleta aqui é basicamente na porta da fábrica, são de fabricante, e mostra a rapidez com qual o preço dessas matérias-primas vem subindo, quase que em salto, a partir do período de isolamento social. Antes, elas vinham relativamente bem comportadas, tanto é que dos índices componentes da família IGP, o INCC era o que acumulava a menor taxa, né, em 12 meses, mas a partir do período, né, mais agudo da pandemia, quando ela chega ao Brasil, os componentes aqui então começaram a refletir questões cambiais, aumento de preço em dólar, a nossa desvalorização cambial também, e um próprio aumento da procura por materiais, e isso vem contribuindo para uma rápida aceleração. Essa aceleração já é percebida no INCC. Eu acho que essa curva a Ana apresentou como parte dos slides, né, que ela trouxe para a nossa conversa de hoje,
mas aqui eu reforço mostrando como há essa correlação com o que o IPA nos antecipa e o que acaba, de fato, acontecendo junto ao setor da construção. Então, aqui já dá para ver que materiais alcançam 12%, o IPA já alcançou quase 17% em 12 meses. Então, isso aqui anuncia que ainda há novos impactos a serem captados, né? O IPA normalmente antecipa movimentos que vão chegar ainda no INCC, e uma parte disso, do comportamento recente do índice ao produtor, mostra o que nós vamos ter pelo menos até o final de 2020. Por fim, eu tenho aqui uma curva que mostra a trajetória do preço do cobre em dólar, 47% de aumento que ele já acumula de março a novembro, né? Aqui é uma projeção, perdão, mas de março até outubro aqui, ele já acumula uma alta de 45%, quase 46%, mostrando o quanto ele ainda pode influenciar o comportamento de cabos e fios que demandam, né, esse metal como matéria-prima. Que é o comportamento do minério de ferro dentro do nosso índice de preço ao produtor e de vários outros produtos que são usados na construção civil, também dentro do IPA, e como eles vêm acompanhando, né, a trajetória do minério de ferro. O minério de ferro é essa curva em amarelo, que até cedeu recentemente. O minério de ferro apresentou uma pequena queda no mês de outubro, né, pelo nosso IGPM, pela estatística que nós divulgamos ontem, mas só o que ele acumula em 12 meses é suficiente para que outros produtos ainda continuem subindo no curto prazo. Bom, eu espero ter contribuído, e agora eu fico à disposição de vocês para perguntas. Vamos em frente com o nosso debate. André, muito obrigada. Se você puder deixar de compartilhar a tela, te agradeço. Muito obrigada, André, pela transparência com que colocou todas as principais questões relativas ao INCC. Excelente, eu acho, esclarecimento para quem quer, né, aprofundar um pouco, para quem tem a necessidade de aprofundar um pouco sobre essa metodologia. Agradecer a Ana também, que colocou aí questões importantes para a gente entender esse aumento de custo. Quero aproveitar e agradecer aqui o Celso Petrucci, que nós ainda não tínhamos conversado, que é o nosso nosso presidente da Comissão da Indústria Imobiliária, da CEBIC, e eu vou passar a palavra para os nossos convidados para depois fazer uma avaliação geral. Carlos, primeiro você, por favor. Obrigado. Obrigado, Ieda. Parabéns, André. Parabéns também a Ana. É sempre bom aprender, né? Conhecer bem aí os detalhes de índices que parametrizam, né, boa parte da nossa vida aí enquanto empresas, né? Em relação à contextualização que a Ana Maria Castelo apresentou, realmente, Ana, teve um movimento, e o André também citou isso, em alguns produtos, de fechamento de produção, redução de produção em março, abril, indústria do aço, cimento. As projeções que eles fizeram eram negativas em termos de demanda, e com isso desativaram fornos, algumas indústrias pararam a produção, e com isso houve, então, todo um deslocamento para desovar estoques, né? Vamos acabar com os estoques. Houve, no segundo momento, essa demanda mais forçada pela indústria imobiliária e pelos formiguinhas, que são, basicamente, a análise que a gente viu foi resultante e até surpreendente do auxílio emergencial de R$600. Boa parcela foi destinada às mini-reformas, às pequenas reformas domésticas, e isso também teve uma pressão de consumo muito grande. A CEBIC tem atuado fortemente no sentido de reequilibrar a demanda, a oferta, para poder compatibilizar. As empresas realmente estão sentindo problemas seríssimos de reequilíbrio de contratos na área de obras públicas. Depois o Celso vai falar também da área imobiliária. E realmente é um problema que a gente vem tentando administrar, e acho que vamos passar o último trimestre do ano ainda nessa corda bamba com esse tipo de problema. André, você citou a diferença entre INCC e SINAP, mas eu queria entender uma coisa.
quando você estabelece ponderação de pesos no INCC, ele deve ter como base, não sei se é uma obra virtual, qual é a base que gerou essa ponderação, qual é a metodologia para estabelecer famílias de preços, como aparece ali no... Eu achei muito resumido ali, muito geral aquelas famílias, e se existe uma decomposição delas no aspecto de levantamento de preços. E também, se a FGV publica, aí é desconhecimento meu, desculpa a ignorância, essa evolução que você apresentou por materiais. Se é pública essa evolução de preço desses principais insumos que você apresentou. Essas eram minhas primeiras colocações aí para o André. Muito obrigado. Bom, as ponderações, elas são atualizadas via orçamentos analíticos. Nós usamos padrões construtivos, normalmente de residências, somente para habitação, e dentro desses padrões, e através de orçamentos analíticos, a gente consegue levantar quais são os produtos e serviços mais relevantes para a construção. Uma revisão metodológica, ou melhor, uma revisão na estrutura de pesos do INCC é devida pela FGV, porque a nossa estrutura já não reflete a modernização do setor, e é um pouco esse estudo que eu tentei antecipar enquanto eu falava, né, que nós vamos começar ainda dentro de 2020, na expectativa de terminar ano que vem, inicialmente apenas um estudo para a gente entender bem o segmento, né, não é uma promessa de revisão metodológica ainda, mas provavelmente nós vamos pegar carona nesse estudo, que vai demandar e vai envolver vários outros profissionais aqui da FGV, inclusive a nossa turma de engenharia, que é a mais entendida desse segmento, na revisão e no estudo, né, desse setor. Então, nós tentamos verificar, junto aos orçamentos analíticos, aquilo que é mais relevante, onde as empresas normalmente comprometem a maior parte do orçamento na compra, né, para levantar seus empreendimentos. A produção estatística da gente, ela é muito mais ampla, né? Aquela estrutura, ela era uma estrutura reduzida apenas a nível de item. Nós temos vários outros subitens que decompõem qual é o insumo de prateleira que eu vou, de fato, pesquisar o preço. Então, a nossa estrutura, ela compõe mais ou menos uns 300, 350 itens, né? É muito mais ampla do que aquele pequeno recorte que eu mostrei, eram mais agregados só para mostrar o que havia de principal na estrutura do índice. E todos os resultados são publicados, estão disponíveis no banco de dados do IBRE, que é o nosso FGV Dados, mas é um banco de dados privado. O acesso ao resultado de cada um dos insumos da construção civil é dado somente a assinantes. E nós apresentamos todas as aberturas, por todas as versões que o INCC tem. Tem o INCC 10, o INCC-M e o INCC-DI, tem série histórica anterior ao Plano Real, anterior a julho de 94, e por todo o período nós temos as variações de cada um dos subitens componentes do indicador. Então, tem variação de cimento, de tinta, de PVC, de vários tipos de cano, fios, cabos. É um índice que oferece uma desagregação bem relevante. Mas essa informação ela não é pública. Nós divulgamos publicamente somente o resultado geral de poucos grupos, né, componentes do índice. Eu não sei se faltou responder mais alguma pergunta que você tem. Não, André, perfeito. Meu interesse nessa publicação desagregada por materiais, eu até explico que quando as empresas contratadas pela administração pública devem comprovar o seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, não basta, ou às vezes nem aceito, a comprovação através de notas fiscais, de compra, etc. É exigido algum indicador oficial que comprove essa alta de materiais, esse impacto que deu nos contratos. Então, é muito importante esse acesso para as nossas empresas aí que trabalham de obras públicas. Mas obrigado aí pela resposta. Por nada. Obrigada, Carlos. André, obrigada. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Dionísio. Dionísio, para você fazer a sua colocação
e a sua consideração. Obrigado, Ieda, novamente. Saúdo novamente também os parceiros de luta aí da CEBIC, Celso, Carlos, Marcos Mauro. Um agradecimento especial para ti de novo e para a Raquel, que me ajuda muito na comissão, mais do que muito. E aos convidados, o André, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, e a Ana Maria, que, volto a dizer, já participou de alguns eventos que a gente convidou e desnecessário falar da Ana Maria Castelo, né? Eu quero só pontuar algumas questões, e eu acho muito importante esse trabalho que a CEBIC está fazendo, por conta desse estado de coisas que eu particularmente não me lembro que tenha acontecido assim, no meu tempo de vida profissional, nessa intensidade, de forma tão generalizada, não me recordo, e a gente está correndo atrás da estrutura que a gente tem, com as pessoas que a gente tem, no sentido de sensibilizar diversos setores envolvidos para ver o que a gente pode fazer para que, num caso futuro, numa situação futura, não nos afete da forma com que está afetando. Então, é importante essa questão dos índices, atualizar índices. Tivemos agora há pouco essa com o IBGE, estamos junto com o governo, tentando rever uma série de questões, enfim, Carlos Eduardo lutando aí bravamente essa questão do SINAP, enfim, não discorro muito sobre isso. Eu queria só pontuar algumas coisas mais. Primeiro, assim, a dificuldade de se prognosticar o futuro, né? Tantos técnicos no mundo, tantos especialistas, e uma das empresas, uma das multinacionais que a gente conversou sobre essa questão, nos contou que contratou consultoria que sugeriu que se fechasse toda a fábrica. Toda a fábrica. Ela não fechou todo, claramente, quer dizer assim, e deve ter pago caro por um estudo desse. E nesse caso específico da construção, o que me chama a atenção é o seguinte, que havia sinais para se trabalhar, notadamente aqui no país. A maioria dos estados, e notadamente aqueles estados de maior força, pujança, como São Paulo e Brasília e outros, não fecharam. Construção civil, pelo contrário, os governadores viram na construção civil um canal importante para ao menos tentar se manter a economia um pouco salva em meio àquela pânico que se instaurou na época. A própria CEBIC tem uma série de indicadores, notadamente o amigo Celso Petrucci vai falar na frente, o IVV mostrou sempre a ascensão. Quer dizer, e com tudo isso, preferiram análises macro do que, às vezes, uma boa conversa com o setor, uma boa conversa que está tendo agora, depois que a coisa aconteceu. Então, acho que isso aí é importante a gente pontuar. Outra questão, a retomada, assim, eu estava conversando ontem com o Marcos Mauro falou alguma coisa, você desculpa, Mauro, se eu estou antecipando algo do que você falou, mas você fala tanta coisa importante, que isso é só uma coisinha, eu sei que você vai ter outras tantas para falar. Mas o Marcos estava me falando que o nosso setor está brigando com o da agricultura, brigando não, vamos apanhar, né? Porque o pessoal do PVC está com pouco caso com a gente, porque eles vendem tudo para a agricultura, para a irrigação da agricultura. Quando a gente conversa sobre questão de aumento de preço e tal, tentar regular, o preço que eles dão, que eles cobram para o agricultor paga. Então, esse é um problema grave para o nosso setor, que por exemplo, tudo bem, está faltando arroz, está faltando algodão e tal, mas isso é uma indústria só, para uma indústria só. No nosso caso, a gente tem outras indústrias, e indústrias importantes, indústrias que estão crescendo que nem a gente, que competem conosco. Ontem o ministro, na Câmara Mista, numa dessas câmaras lá, foi noticiado, o ministro Paulo Guedes foi questionado pela deputada Paula Belmonte sobre esse problema da construção civil, notadamente a questão do aço, e ele fez questão de ressaltar o papel importante, a consideração que ele teve com o nosso setor. Que ele tem com o nosso setor. Ele até falou não só da questão da gente ter continuado a trabalhar, mas do trabalho que a gente fez de prevenção, tanto é que, passado tudo isso daí, eu até gostaria de ver essa questão do Covid, o impacto nos diversos setores da economia. O nosso setor conseguiu trabalhar bem, com segurança e sem tantas baixas. Então, ele reforçou a importância do nosso setor.
Só que, e está pronto, segundo ele, está atento a reduzir imposto, se for o caso, e a gente está pressionando por isso, mas isso tem que vir logo. Uma coisa que me chamou a impressão, me chamou a atenção, eu estava olhando a sondagem da construção civil, que é o trabalho feito pela CNI e pela CEBIC, e olha, o número de empregos de setembro já cai em relação a agosto, que é um totalmente contrassenso com isso aí que a professora Ana Maria mostrou. Ou seja, pode ser que já é efeito disso aí, de aumento de preço, de desabastecimento, que a despeito dos esforços da indústria para retomar, está acontecendo. Então, assim, é muito importante estar atento, porque é o setor que pode garantir um nível de continuidade para a economia brasileira, dado o grande impacto social que a gente causa, né, o número de trabalhadores e tudo mais. Então, eu queria colocar essas considerações. Tem gente aí muito mais forte do que eu para falar, mas agradeço o convite e espero passar aí também, como o Carlos, no início, o primeiro recado. Obrigado. Obrigada, Dionísio. Gostaria de comentar, André ou Ana? Ana. Dionísio, o que você falou é uma questão importante, que assim, diz respeito ao próprio ciclo da construção. De fato, a construção vinha num movimento de retomada já antes da Covid, né? Só que a Covid, a quarentena imposta, né, o isolamento social imposto pelos protocolos, né, para evitar a disseminação, realmente significou um desarranjo no primeiro momento, no sentido de, embora que a construção tenha sido considerada atividade essencial, ela, em alguns lugares, houve uma paralisação, e mesmo onde não paralisou, mudou o ritmo, né? Então, isso emitiu alguns sinais que muitas pessoas que não conhecem o setor realmente acabaram lendo de uma forma, acho que assim, equivocada. Agora, o que a sondagem, tanto a sondagem da CNI como a sondagem da FGV, o que elas estão mostrando, que o setor retomou, né? A atividade agora está já refletindo essa retomada, embora o fato de que ainda é necessário obedecer os protocolos, né, para evitar uma contaminação, o ritmo não é o mesmo que seria em condições normais. Essa é uma questão importante. A segunda questão diz respeito que a gente não pode esquecer que existe uma sazonalidade no setor, que é o final do ano. Então, mesmo com as obras em andamento, sempre os últimos meses do ano são meses em que as empresas costumam demitir mais do que contratar para retomar. Então, acho que assim, isso pode estar se refletindo também quando a gente olha as empresas da construção nesse momento. Mas, de todo modo, eu acho que assim, o setor está sendo justamente afetado enormemente por esse aumento de preço, porque está sendo pego no momento, né, em que as atividades estão retomando a plena carga. Eu acho que essa está sendo uma questão muito forte, muito mais premente em função justamente desse momento. E a gente pode ver, como o André mostrou, que há um aumento muito significativo nos materiais que a gente chama nos estágios de estrutura, né, André? Que é justamente a fase inicial de obra. E, então, o impacto disso, nesse momento, é ainda maior. Ok, Ana, obrigada, Dionísio. Ana, dentro desse contexto que você falou da retomada forte, só para colocar aí alguns números importantes, ontem, por exemplo, o CAGED, né, o Ministério da Economia, divulgou os resultados do emprego formal. A construção civil, em setembro, registrou 45 mil novas vagas em todo o país, mas quando a gente olha de janeiro a setembro, o setor já gerou aí mais de 102 mil vagas,
e ele fica praticamente empatado com a agricultura, que gerou, a agricultura gerou acho que 102.487 e a construção 102.147, a diferença de 300 e poucas vagas, ou seja, praticamente a agricultura que não sofreu aí esses impactos da pandemia, como a construção civil sofreu, né? São os líderes aí na geração de emprego com carteira assinada. Isso aí mostra a força do setor e como que até mesmo esse impacto do aumento pode estar atingindo ainda mais por estar em plena atividade. Vou deixar o Marcos Mauro por último, se ele me permite. Vou passar a palavra para o nosso presidente da Comissão da Indústria Imobiliária, nosso amigo Celso Petrucci. Celso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje conosco. Te passo a palavra para você fazer suas considerações aí com a Ana e com o André sobre o INCC. Boa tarde, Eda. Boa tarde a todos. Cumprimento aí meus companheiros de vice-presidência da CEBIC, o Carlos Eduardo, o Dionísio, Marcos Mauro, que é muito importante em toda essa questão aí de preços, né? A Ana, né? A gente está muitos anos batalhando juntos aí, né? Hoje tenho conversado com a Ana a respeito disso, né? Mas eu gostei muito da colocação do Dionísio. Eu vou seguir a linha do Dionísio, né? Eu acho que houve pouco diálogo, né? Acho que houve um certo descrédito para as estatísticas. No Brasil, a gente reclama que falta muita estatística, né? Mas eu acho que houve um descrédito nas estatísticas possíveis, né? Eu até debatia isso com a Ana Castelo e mais algumas pessoas há uns 10 dias atrás, né? Parece que a indústria, né, de um certo modo, de um modo geral, esqueceu que nós estamos produzindo aí algo em torno, não temos números exatos, mas de novas habitações aí, só com recursos da caderneta de poupança e do fundo de garantia, em torno de 650 a 700 mil unidades por ano. Essa é a realidade da coisa. E, mesmo assim, a gente sabe que a formação de domicílios permanentes a gente não consegue atingir só com a indústria da construção civil, a gente não consegue, a formal, a que nós fazemos parte, a empresarial, né? A gente não consegue atingir aí, deve atingir em torno de 50% dos domicílios que se formam no país, né? Também não passou pela cabeça dos industriais que o auxílio emergencial pudesse puxar tanto o consumo dessas famílias que reformam suas casas, que constroem lotes próprios, né? E que, nesse período, nós tivemos aí uma fase muito alvissareira nesse setor, né? Outro dia fizemos uma live com o presidente da Caixa, é um outro órgão que podia ter sido consultado, né? E o presidente da Caixa apresentou um número, quando ele abaixou a taxa de juros, a última live dele, que somente a Caixa Econômica Federal tem mais de 7 mil obras em andamento no país. Né, Ieda? Eu acho que todos esses números eles deviam ser visitados, né? Se virassem para nós, na segunda quinzena de março, na primeira quinzena de abril, e conversassem conosco, eu tenho certeza que a gente estaria mais pessimista do que fomos ficando, né? O nosso otimismo ele veio com a manutenção das obras de construção civil, com os contratos em andamento, né? O nosso otimismo foi vindo pouco a pouco. Quando fomos fechando as primeiras pesquisas no país, nos meses de maio, de junho, de julho, de agosto, né? Mas eu tenho a impressão que, vamos dizer, todo esse movimento que houve na indústria, né? E eu não digo que é num segmento da indústria ou no outro, eu estou vendo que é praticamente em todos, né? Acaba sendo muito prejudicial para o abastecimento.
acaba sendo muito prejudicial para o planejamento das empresas incorporadoras e construtoras e acaba sendo muito prejudicial para eles também, né? Não podemos esquecer, e ontem eu estava numa live, né? E quando se está tentando culpar tudo, um segmento ou outro, a gente lembrar que o dólar, no início do ano, né, no dia 1º de janeiro de 2020, o dólar era vendido a 4,03. Hoje eu não olhei, mas ontem estava 4,75. Ou seja, o dólar cresceu nesse período 43% também, né? E a gente sente isso bastante hoje no IGPM, né? E preocupa muito o setor imobiliário, porque o setor imobiliário, habitualmente, ele costuma indexar os seus contratos pós-entrega no IGPM, né? É igual os contratos de aluguel, né? Que também estão sofrendo com esse IGPM acumulado aí de mais de 20%. Ou seja, é um momento de preocupação, é um momento que eu estou percebendo, pelo menos aqui no mercado imobiliário de São Paulo, onde eu atuo mais fortemente, né? A gente já vê dúvidas nos novos lançamentos, né? Apesar de termos lançado aqui na cidade de São Paulo quase 15 mil unidades nos meses de agosto e de setembro, né? Mas a gente já percebe o empresariado mais preocupado, porque tinha formado um preço, né? E agora esse preço não vamos dizer, não é o bastante para ele manter a margem que ele esperava no início do empreendimento. E a minha preocupação é com as dezenas de milhares ou centenas de milhares de unidades vendidas no país, né? Que todas elas são corrigidas pelo INCC, né? Durante o período de construção. E o que eu tenho conversado com o empresariado aqui do Secov, ontem estava numa live junto com o Sinduscom, é que a gente tem que ter muita parcimônia, muita paciência para passar esse período até o 1º trimestre do ano que vem, que é quando existe uma, entre aspas, uma promessa de um certo equilíbrio nesse preço, nos preços e no desabastecimento, ou melhor dizendo, e no abastecimento. Mas é uma situação que está preocupando muito, Ieda. Preocupa quem ainda não lançou, preocupa quem já lançou e preocupa também quem já performou, né? As 3 situações são preocupantes, porque isso vai refletir, pode desencadear uma nova, vamos dizer, uma nova onda aí de possíveis ou prováveis distratos, né? Pelo reajuste que vão ter os contratos, né? Porque todo mundo olha para a Selic 2%, e, de repente, você corrigir um contrato num ano em 6%, 8%, 10%, a gente não sabe qual será esse número ainda, né? É muito significativo. Apreensivo, né? Apreensivo, mas otimista com o andamento do mercado, né? Nós, no dia 19, provavelmente, junto com o lançamento do Feirão Virtual Nacional da Caixa, que está sendo bancado pela Abrainc e pela Cebic, provavelmente a gente faça a coletiva de imprensa dos indicadores nacionais, trazendo os dados do 3º trimestre, e seguramente, né, não é provavelmente, seguramente os dados do 3º trimestre serão melhores do que os do 2º trimestre, né? Eu espero que isso sirva de lição, né, Dionísio, que isso sirva de lição para todos os players, né, de quando for tomar decisões que são tão significativas em diversos setores, haja uma conversa anterior para que a gente não caia nessa esparrela que nós caímos agora, né? Eu acho que essas são as considerações e fico à disposição de vocês aí, Ieda. Celso, muito obrigada, sensatas, serenas, coerentes, né, suas colocações, tudo assim dentro do que o setor está vivenciando. Ana, gostaria de comentar? André? Eu acho que os desafios devem continuar, porque há muita incerteza no ar. Essa questão da dívida pública, ela aumenta a incerteza doméstica e cria uma volatilidade muito grande em cima da taxa de câmbio. E se não bastasse essa volatilidade em cima do câmbio, que cria essa imprevisibilidade quanto ao futuro de curto prazo dele,
que impõe mais desafios à cadeia produtiva e aos insumos usados na construção, que tudo isso é registrado pelos índices de preço, ainda temos pressões em dólar, né, de muitas matérias-primas. O mundo foi surpreendido por essa segunda onda de Covid, a gente tem que avaliar um pouco como esses mercados vão ficar daqui para frente, mas havia uma indicação de que a retomada também contribuía para o aumento de preço em dólar, de muitas commodities que acabam tendo reflexo em preços de produtos derivados aqui no Brasil, e isso não fica restrito à construção civil. Então, o próprio IGP, que recebe influência de outros indicadores, acaba, enfim, mostrando uma evolução, né, muito mais rápida. E à medida que a gente consulta as taxas igual período do ano passado, a gente vê que, pelo menos até o final desse ano, as taxas em 12 meses do IGP vão subir, né? Pelas informações que a gente já tem em mãos e olhando, né, como eles subiram no ano passado, qual foi o comportamento médio desses índices em 2019, é fácil verificar que nós temos aí pela frente condições de ter índices cada vez maiores, né? O que vai impondo desafios à cadeia produtiva, ao setor. Mas não é só o setor imobiliário, vários outros também que são importantes e relevantes para a atividade. Então, enquanto a gente não tiver um cenário bem definido do futuro da nossa política fiscal, essa volatilidade cambial vai continuar e ela vai ter uma repercussão bem negativa em vários segmentos da atividade. Obrigada, André. Ana, podemos seguir? Você gostaria de comentar? Na verdade, fazer uma qualificação até ao que o Celso falou. Acho que assim, o Celso chamou a atenção para um aspecto importante, que é justamente esse desempenho excepcional do mercado imobiliário, de vendas, né? Os dados do Secov, os dados da Abraim, que mostram também isso, as vendas, né, que surpreenderam aí com números bastante fortes. Isso significa atividade que vai se iniciar. Quer dizer, então, assim, hoje, o que a gente está observando, quer dizer, esses números, né, da demanda, de um lado das famílias e de outro das empresas, quer dizer, no caso das empresas, a gente está refletindo o desempenho passado do mercado, né? O que foi lançado e vendido aí antes da Covid, antes dessa crise maior. O que está acontecendo agora vai vir à frente, ou seja, o mercado deve aí está iniciando um ciclo que foi afetado no ano de 2020, né, por conta de muita coisa que foi jogada para frente, mas a tendência é que esse movimento ganhe força. E aí a repercussão, né, essas incertezas que os aumentos trazem, certamente podem repercutir mais à frente, tá? E aí isso que o Celso falou, a questão de como isso vai afetar, né, o que está em andamento e o que vai iniciar, é uma questão também importante que se coloca dentro desse cenário. Obrigada, Ana. Obrigado, André. Vou passar a palavra agora para o Marcos Mauro, vice-presidente da CEBIC, que tem acompanhado muito aí, trabalhado com essa questão do aumento de preços dos insumos. Mauro, por isso que eu te deixei por último aí. E eu falei assim, acho que o Mauro vai ser o mais ansioso para falar. Eu vou deixar o Mauro aí para fazer as colocações para o final. Marcos Mauro, por favor. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente nessa reunião. E é interessante, nós temos aqui gente do Brasil inteiro, de norte a sul, então a gente precisa recontextualizar a situação e vai bem ao encontro dos posicionamentos tanto da Ana quanto do André, que fizeram boas abordagens, e as apresentações foram muito assertivas. Então, se a gente for contextualizar com o que a Ana comentou, nós começamos numa etapa com isolamento social, isso trouxe baixa produção das indústrias, algumas diminuíram suas linhas de produção, isso afetou vários setores, e elas não esperavam uma retomada rápida, não só no setor da construção civil, mas em outros setores também. O próprio setor agrícola, que é uma base forte da economia e da atividade econômica do país,
continuou nesse período numa produção muito forte. E um dado interessante, ontem eu conversava com uma das principais empresas fornecedoras de PVC, né, de tubulação de PVC no Brasil, talvez a líder no ranking nacional, e ele comentou comigo que no mês de agosto foi o primeiro mês em que as vendas para o setor do agronegócio superaram as vendas de tubulação para o setor da construção civil, que as metas estão 250% acima da expectativa. A venda foi 250% acima da meta. Então, uma expectativa que eles não tinham e que hoje as indústrias rodam basicamente na produção para atender o agronegócio, que ele é alavancado com o preço da commodity externa, que hoje o câmbio valoriza. Então, realmente ficou algo muito interessante para esse mercado. Estou citando aqui o caso do PVC especificamente. Em outros setores, a gente tinha um câmbio que permitia, no passado, como o Celso comentou, o dólar a 4,03, ainda a gente importava algumas matérias-primas para regular o fornecimento no mercado nacional. E com essa desvalorização do nosso câmbio, hoje é impossível você importar essa matéria-prima e, com isso, você tem um ágio no mercado nacional que ele impossibilita a produção, você trazer algum produto externo para, pelo menos, regular o mercado nacional. Então, eu diria que, nesse momento, a gente vive a tempestade perfeita, porque, por todos os lados, nós estamos sendo atingidos de alguma forma. O gráfico que o André compartilhou conosco, ele é interessante no aspecto, se você pegar o posicionamento ali dos preços a partir da segunda quinzena do mês de julho, a rampa de crescimento é muito similar à rampa de crescimento da epidemia, da pandemia, nos seus piores momentos. Só que os preços não estão arrefecendo até o momento. E o que me preocupa bastante o Celso mesmo colocou que a gente não deu crédito às estatísticas, a gente não está olhando agora para o que está acontecendo no mundo lá fora. A segunda onda com lockdown na França hoje, a Espanha diminuindo suas produções, a Alemanha sendo afetada fortemente, diferentemente do que aconteceu numa primeira onda. Então, isso é toda uma sinalização que nós devemos fazer, uma lição de casa para nos prepararmos para um 2021 e 2022 diferente novamente. Eu acho que a CEBIC tem feito, a Ieda, a Raquel, é um belo trabalho que eles têm comandado aí como assessores da CEBIC, o Carlos Eduardo, Dionísio e Celso, no comando das comissões, como os presidentes de comissão, mas esse olhar para o futuro é muito importante no momento, porque o que está acontecendo na Europa vai acontecer aqui no ano de 2021. É um movimento cíclico que a gente vem acompanhando e ele não está arrefecendo. Mas aí eu queria demandar com vocês, André e Ana, algumas situações assim que realmente, como a Ieda comentou, elas nos provocam uma ansiedade muito grande. Eu vou utilizar aqui um número, um índice calculado pela FGV. Especificamente, ele, como vocês disseram, ele é coletado tubos e conexões de PVC. Esse índice, no mês de julho, estava em 824,624 pontos. Agosto ele foi para 833 e para setembro ele chegou em 940. A variação entre agosto e setembro, ela reflete aqui para nós, pelas tabelas da FGV, em aproximadamente 12,3%. Mas as empresas que utilizam desses índices em seus contratos, sejam lá para reajustes dos seus preços, sejam lá como uma referência de credibilidade que é a FGV para solicitar os seus reequilíbrios, as altas que nós temos enfrentado nesse mercado têm sido superior a esse índice de 12,4%, 12,5%. Então, o primeiro questionamento que eu faria
é na metodologia da coleta. O André, nas lâminas dele, colocou muito bem ali que são 2.340 respondentes e que muitas vezes eles pegam os preços nas fábricas. Um outro ponto que me preocupa é que as fábricas trabalham com tabelas, mas na venda, na comercialização com o nosso setor, são aplicados descontos. Então, será que esses descontos que eles retiraram nesses momentos, mas que eram as práticas normais dos mercados, eles não estão sendo, de alguma forma, negligenciados pelas indústrias nesses momentos, porque eles estão informando um preço de tabela para vocês. Porém, o preço comercializado com o setor era outro, em que havia práticas de descontos. E isso pode dar uma distorção para as nossas empresas, e é o que a gente sente aqui no momento. A metodologia da FGV, ela é extremamente transparente de como é feito essa movimentação de cálculo, porém, como esses dados são informados a vocês, é uma primeira preocupação que nós temos, porque quando eu vou comprar, hoje eu tenho itens em que a variação de preço chega a 80% nesse curto espaço de tempo. Então, isso para nós é extremamente preocupante. E, para tentar finalizar, passar para vocês realmente uma outra situação, eu queria saber se a FGV já vem sendo requisitada, seja ela por órgãos públicos, estatais ou outras entidades, a respeito de uma pesquisa, de novas tabelas para realmente o momento. Porque o que acontece hoje, a gente discutia isso em alguns grupos ontem, alguns contratantes, eles fazem hoje, entre aspas, cara de paisagem, de que não está acontecendo nenhuma alta no mercado, que o mercado está em velocidade de cruzeiro, que na verdade existe um aquecimento, mas que não existe altas extraordinárias, que as altas são variações inflacionárias. E o que a gente está vendo são variações extraordinárias, imprevisíveis e muito acima do que se poderia prever de uma variação inflacionária. Aí, voltando ao que o Carlos Eduardo comentou no início, é uma enxurrada de pedidos de reequilíbrio contratual, com obras em diferentes estágios, e o que piora para a situação do contratado é que, embora a lei federal, a 8666, ela prevê a possibilidade do reequilíbrio, ela não é clara na forma como esse reequilíbrio vai ser calculado e em que espaço de tempo ele vai ser concedido e como vai ser concedido. Então, é um momento de extrema insegurança para as empresas prestadoras de serviço do setor público e algumas contratadas privadas também, em saber como lidar com esse momento. E, assim, a expectativa realmente é que a FGV, pela sua credibilidade, possa colaborar, não é com o setor da construção civil, mas sim com o Brasil, porque a gente tem que colocar essa situação de uma forma extremamente transparente. O nosso setor agrega uma grande quantidade de mão de obra e a gente está, desde o início da pandemia, na luta realmente pela preservação do emprego. E agora, quando a gente achava que as coisas começariam a ter um horizonte diferente, a gente foi pego com esses aumentos imprevisíveis. Então, eu queria saber de vocês como é que está sendo, se o mercado, né, as estatais ou órgãos públicos, têm procurado a FGV para que faça um movimento de acompanhamento, de monitoramento desses indicadores. Porque, realmente, conforme os dados são coletados, muitas vezes os preços eles não estão acompanhando a realidade do mercado, os indicadores. Não sei se... Eu queria complementar um pouquinho antes do André ou da Ana falar. Ok, Carlos, pode sim. Então, eu achei muito importante que Dionísio e o Celso deram uma contextualização, né, do momento que a construção civil passa, do que a gente vem enfrentando. Mas eu vou na linha agora do Marcos Mauro para a gente voltar
um pouco a conversa para o INCC, né? E os impactos que poderão estar sendo causados. Então, complementando o que o Marcos Mauro falou, realmente, e vou tomar como exemplo, de novo, André, uma reunião recente que nós tivemos com o IBGE e a Caixa sobre o SINAP, nós percebemos que havia uma necessidade e uma tentativa do IBGE de fazer uma atualização dos locais de compra para a coleta, né? Isso aí deve ser de tempos em tempos, mas há um grau de dificuldade grande de atualização de dados. Então, a gente fechou, mesmo que informalmente, um convênio, uma cooperação com o IBGE, e já estamos colocando isso em prática em alguns sindicatos, que, através dos sindicatos filiados ao CEBIC, fossem levantados e fornecidos ao IBGE, de forma atualizada, os locais de compra dos principais materiais de interesse da construção. Queria ver se há essa possibilidade, me adiantando agora, da gente estabelecer também essa cooperação com a FGV através dos sindicatos filiados à CEBIC. Uma outra questão, ficou muito claro para a gente tem pleno conhecimento disso, há uma diferença enorme de preço quando se leva em consideração transporte e outros dados, entre regiões do país, né? A gente, se vai analisar preço do Pará, Amazonas, as próprias condições ali locais diferenciam muito os preços se cotados na região sul, sudeste. A cotação de vocês é em 7 cidades, 7 capitais. Há a possibilidade, você está dizendo que há um estudo, pelo menos, de ampliação dessas capitais, alguma coisa que possa atender a região norte e as suas diferenças, porque realmente são situações que caracterizam assim diferenças de preço enormes, né, em relação a vários materiais. Então, são Então, Carlos, o seu som foi interrompido, mas você terminou? Não, eu terminei, que foi mutado aqui. Então, eu só fui censurado, não sei por quê. Mas aí, André, era só para complementar o que o Marcos Mauro colocou. Obrigado. Carlos, obrigado. Eu achei... André, antes de você responder, quero agradecer aí o Marcos Mauro. E, Carlos, você falou o que eu tinha até deixado para falar por último, quero te agradecer por isso, essa questão que você colocou muito bem, né, do SINAP, da CEBIC, ter se colocado à disposição, né, do IBGE para auxiliá-los nessa questão da metodologia e da coleta de dados. Era uma colocação que eu também queria fazer, mas no final também, para a gente conversar, André, disso, né, que a CEBIC, que representa aí as entidades do setor da construção e que são aí um dos principais usuários, né, as empresas de construção do indicador, da gente colocar aí junto com vocês, nos colocarmos ao lado de vocês para estar de alguma forma, caso isso seja possível, que a FGV veja essa possibilidade, para estar contribuindo com esse processo. Desculpa ter te interrompido, vamos lá, André ou Ana, quem vai responder? Imagina, eu acho que eu começo, porque está mais no contexto de preços, né? Obrigado pelas perguntas, é sempre muito bom ter a oportunidade de esclarecer. Todos os institutos de pesquisa têm muita dificuldade em conduzir seus trabalhos de campo. Esse é um desafio no mundo inteiro, não é restrito ao Brasil. E há uma grande preocupação da FGV, e acredito que o IBGE compartilhe de tal preocupação, porque há uma interação muito grande entre nós e os técnicos de lá, em sempre manter essas amostras atualizadas, né? Então, muitas vezes a FGV procura a instituição, né, seja uma indústria, uma construtora, uma fábrica, e há um certo medo, receio de nos fornecer informações. Mas a gente tenta, na medida do possível, tranquilizar, dizendo, olha, usamos exclusivamente para fins estatísticos, ninguém nunca vai ter acesso à sua informação, nós nunca vamos dizer que a empresa tal informou em data tal qualquer tipo de preço, isso é prática comum em todos os índices da FGV, né? A gente não revela.
Quanto à questão, a gente procura fazer uma entrevista à empresa que tente simular uma operação com um segmento. É claro que, quando eu vou numa empresa comprar um produto, a minha relação comercial com ela vai me possibilitar ter alcance a maiores ou menores descontos. Se eu tenho uma grande poder de barganha, se eu tenho um market share muito grande no mercado, eu compro grandes quantidades, eu consigo descontos. E a questão de conseguir esse preço para a produção estatística é um pouco diferente. Mas o que a gente orienta o setor a nos informar? Nos passe o preço desse produto aqui, né, com essa especificação, que orienta a maior parte de suas transações comerciais. A nossa expectativa é de que a nossa coleta de preços reflita minimamente aquele preço que está sendo praticado com os principais compradores daquele produto. Queremos fazer o papel de um desses compradores, exatamente para ter acesso a essa dinâmica de preços, não ficar com um preço de tabela que é muito rígido e pouco sensível a essas alterações abruptas que acontecem no mercado. O próprio índice aqui mostra um salto muito grande na curva, o que não sugere uma atuação de tabela, porque a tabela ela não promoveria uma aceleração tão rápida como o índice apresentou de março a setembro. E a produção estatística do INCC está até à frente do SINAP e do CUB. Está muito acima. Nossos 12 meses agora estão em 6,6. Né? Só material é 50% dessa variação, em 12% em média. Então, a nossa abordagem é sempre no sentido de conseguir um preço que tenha orientado alguma comercialização. Não é o preço de tabela, a gente tenta fugir o máximo. Mas eu não posso garantir 100% que nos informam aquilo que a gente, obviamente, gostaria de ter. Nós temos aqui uma equipe que sempre acompanha jornais, né, na expectativa de ver se no jornal o setor anuncia um percentual de reajuste que é aquele que ele informa para a gente. É uma forma de não pressionar o segmento e de acompanhar, porque há um interesse geral da mídia econômica em saber, olha, o seu setor vai praticar reajustes, tem planos de subir preços nos próximos meses. Quando esse tipo de notícia sai, nós fazemos um clipping daquilo exatamente para ver se o nosso indicador está captando algo naquela tendência. É uma forma de auditar se a informação que nos passam, de fato, reflete aquilo que a indústria está deixando registrado publicamente através das matérias em jornal. Então, a gente tenta, na medida do possível, manter a saúde das amostras, tendo lá empresas que têm representatividade, né? São empresas que a gente sabe que são referência para a compra de material. Nós tentamos manter também a especificação do material adequada, quer dizer, o material é algo moderno, é um produto que as pessoas demandam atualmente, né, numa forma de apresentação moderna. Agora, claro que seria muito bem-vinda a ajuda de vocês no sentido de nos ajudarem a atualizar esses locais de compra. Né? A pesquisa de local de compra é cara, né? Não há como fazê-la rapidamente, e qualquer informação que nos oriente sobre onde esses produtos estão sendo comprados é ótimo para a nossa pesquisa, porque é uma oportunidade que a gente tem de bater se a nossa pesquisa de campo está, de fato, orientada para onde o setor vem comprando seus materiais. Então, isso é muito bem-vindo, né? Isso é muito bom saber que vocês têm interesse em nos ajudar nesse sentido. Eu acho que não haveria nenhuma restrição à obtenção disso. Muito pelo contrário, só nos ajuda a trabalhar na qualificação dos nossos indicadores. Porque como a gente comercializa uma boa parte dos resultados dos nossos índices, que é de onde a gente tira o recurso para continuar investindo no aprimoramento dele, né? Portanto, a gente abre toda a nossa estrutura, a gente só não divulga setores que são muito concentrados, até para proteger aquela indústria que se propôs, mesmo sendo um segmento muito concentrado, a nos fornecer seus preços, né? Mas a maioria deles, mais de 90%, é tudo aberto em nossa base de dados. Então, quem consome os nossos indicadores econômicos vê nitidamente a progressão
das principais variáveis. E pode, obviamente, criticar, dizer, olha, eu tenho a sensação de que não acompanha os meus desafios, ou não, eu acho que acompanha. Agora, é uma produção estatística, sujeita a vários tipos de desafio. A questão amostral, né, se aquele local de compra ele ainda é realmente muito requisitado, a recusa de alguns segmentos que a gente visita, né, e pede ajuda, né, para obter preço, muitos se negam a participar, e a própria evolução da matéria-prima, né? Os produtos continuam os mesmos, mas a apresentação muda, a tecnologia impõe mudanças que também representam um desafio para a FGV. Então, eu acho que a ajuda que vocês propõem, no sentido de nos aproximar dos locais de compra, é muito bem-vinda. E a gente está sempre disposto a dar um passo no sentido de melhorar a nossa produção estatística, não só do INCC, como de todos os outros indicadores. O IPA, que é o nosso índice de preço ao produtor, tem um enorme desafio. Tem segmentos aqui que são muito concentrados e setores que são muito resistentes a ceder informação para a FGV, mesmo quando a gente propõe assinar um acordo de confidencialidade para dar um pouco mais de garantia, né, ao segmento que se propõe a nos ajudar a estimar os indicadores. Eu sempre digo, olha, se você nos ajuda a produzir um indicador, ele vai refletir melhor as suas necessidades, vai garantir que você obtenha aí, um equilíbrio econômico e financeiro dentro da sua atividade. Diminui as chances desse índice não refletir a realidade para vários segmentos que acabam recorrendo aos nossos indicadores. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Marcos Mauro? Eu só queria complementar, se vocês estão sendo inquiridos já por algum órgão estatal ou governo para acompanhamento, porque é como o Carlos Eduardo citou no começo, não bastam as nossas cotações e as notas fiscais apresentadas. Eles precisam, ainda mais com os órgãos de controle hoje do governo federal e governo estadual, principalmente o agente público, ele só vai assinar mediante uma comprovação externa de alguma entidade referenciada. E eu entendo que a FGV é esse padrão de entidade referenciada, por isso que eu faço essa indagação a você, se já foram procurados por alguma estatal para desenvolver algum trabalho específico, principalmente em relação aos preços da construção civil a partir desse momento. Não, eu particularmente, aqui a fundação é muito grande e tem uma parte dos nossos indicadores aqui que são produzidos por outra unidade. Aqui, em bens públicos, nenhum departamento, nenhuma estatal nos procurou para fazer nenhum trabalho de acompanhamento. Nós temos uma série de outros índices privados que são estimados sob contrato, que são indicadores da construção civil, mas já são contratos de longa data, que estão sendo cumpridos já há vários anos e que tem essa parte de obras, mas de grande... que não são obras para construção de residências, são grandes obras públicas. Então, existe um departamento que cuida especificamente dessas obras públicas e do bom andamento lá, da variação dos preços, né, dos produtos e serviços desse segmento da construção. Mas, para a residência, nada... não fui procurado, não recebi nenhuma solicitação especial para passar qualquer tipo de informação. Essa preocupação que o Marcos Mauro levanta é conhecida de todos nós, e acredito de vocês também, como o fenômeno do apagão das canetas, que o administrador público tem absoluto receio de decidir por conta da fiscalização dos órgãos de controle e responder posteriormente com o próprio CPF dele. Então, há uma preocupação enorme de fundamentar esses pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro para que não sejam questionados, né? E o que o Marcos Mauro chamou de a maioria faz cara de paisagem é uma pura verdade, porque entram lá os pedidos de reequilíbrio, embora a lei determine que seja mantido o equilíbrio inicial dos ajustes, ou seja, do início do contrato, a lei é clara nesse sentido, há um condicionante de discricionariedade grande nesse processo, que é como estabelecer esse reequilíbrio, qual a fórmula a ser utilizada, né? Existem alguns parâmetros do Tribunal de Contas da União
mas a cada administração cumpre estabelecer como reestabelecer o equilíbrio inicial. Então, assim, é um jogo pesado, é um jogo difícil para nós. Então, quanto mais elementos a gente tiver que tenham credibilidade no mercado, e é isso que o Marcos Mauro se refere, ajudaria muito as empresas nesse processo. Né? Quando eu usei o termo enxurrada de pedidos de reequilíbrio, é fato concreto, é de norte a sul, leste a oeste do país. Né? Obras paralisando, obras paradas, e um grau de dificuldade enorme do pessoal continuar a executar e a financiar a obra. De fato, o que acaba acontecendo é a construtora não pode parar, ela é penalizada se parar a obra e ela acaba financiando diante dessa alta de materiais. Só essas considerações, Ieda, para complementar. Obrigado. Obrigada, Carlos. Pode falar, Marcos. Eu só queria complementar, Carlos, que a data do desequilíbrio ela é a partir do protocolo de sua proposta de preços. A partir daí, houve uma caracterização de um desequilíbrio por questões imprevisíveis e extraordinárias. Isso já é entendimento de dois doutrinadores de processo administrativo, o Dr. Marçal Justen e o Dr. Fernando Vernalha. Isso já é pactuado na doutrina deles, de que a data do desequilíbrio é referendada na data da apresentação da proposta de preços, que a partir daquele momento houve o desequilíbrio do arranjo da equação econômica-financeira. O orçamento que deu como base a proposta de preço. Né? É essa a data de referência. Bom, os desafios foram grandes. Eu acho que alguém me perguntou também se havia algum plano de expansão do INCC, foi o Carlos Eduardo, né? Então, inicialmente não, mas eu acho que esse estudo que nós vamos fazer vai nos dar condições de responder melhor essa pergunta no futuro próximo. Então, provavelmente, nossa próxima conversa, se viermos a conversar de novo no ano que vem, eu acho que provavelmente eu já vou ter uma posição melhor para lidar sobre essa possibilidade da gente ter um INCC, não digo tão amplo quanto o SINAP, que está presente em 27, né, ou praticamente no Brasil todo, mas pelo menos em todas as regiões do país, não excluindo a região norte, que é um pouco que o INCC, que é uma região que o INCC ainda não deixou de acompanhar. Então, eu acho que há sim uma possibilidade, mas com certeza eu terei condições de respondê-lo melhor com um avanço aqui dos nossos trabalhos. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, mas eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa. Queria agradecer... Tem uma pergunta, desculpa, tem uma pergunta do Jorge Zarru aí para o André. Ó. Eu vou responder agora. Eu ia passar a palavra para os finalmente, para o André responder a última pergunta que ficou aqui antes da gente chegar. Eu ia falar que a gente só tem mais essa pergunta para a gente fazer as considerações finais. André, você pode responder para o Jorge Zarru? Eu quero agradecer por você ter respondido todas as outras lá do chat, tá, André? Muito obrigada. Nos intervalos eu procurei responder. Então, eu acho que existe uma interseção grande entre os custos unitários, né, e o INCC, mas se eu entendi bem a pergunta, ele não entra na composição do INCC. O INCC é um indicador independente que tem a construção de sua estrutura de ponderação e a sua pesquisa de preços independente do CUB. Mas, é claro, por razões óbvias, como eles estão são indicadores do mesmo segmento, é de se esperar que eles tenham uma grande correlação, mas não usamos na composição CUB. Eu só queria fazer uma distinção, complementando, André, que o CUB ele é um indicador que é calculado obedecendo a uma lei federal, que é a Lei 4.591, que determina que a metodologia de cálculo seja estabelecida pela ABNT. Então, a metodologia de cálculo do CUB é por lei federal,
4.591, ela é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. E, por isso, a lei obriga, né, os sindicatos da indústria da construção civil de todo o país a calcular o CUB. Então, o INCC é calculado aí em 7 cidades, mas o CUB nós temos aí em todas as unidades da federação, né? Só para ajudar aí o Jorge Zarur na questão da pergunta. Bom, acho que a gente pode finalizar. Eu quero muito agradecer o André e a Ana, foi muito esclarecedor. Queria parabenizar pela transparência e por terem se disponibilizado a vir aqui conversar com a CEBIC. Ressaltar a posição que o Carlos Eduardo falou, a CEBIC está aqui à disposição para que a gente possa caminhar junto, contribuindo aí com vocês nessa questão dos locais de compra e também em outras questões que a FGV achar que nós possamos contribuir para melhoria do indicador. Estamos aqui à disposição de vocês. Agradecer o Carlos Eduardo Jorge, a inspiração de estar aí, que trouxe para a gente fazer esse evento, ao meu amigo Celso Petrucci, por ter disponibilizado o seu tempo sempre tão corrido, Marcos Mauro, Ana Castelo, Dionísio, sempre tão querido, Raquel pelo apoio, agradecer aqui tantos conhecidos, amigos nossos, presidente do Sindusco-MG, Geraldo Jardim, que está aqui conosco desde o início, o Geraldo de Paula, da PEOP, nosso querido amigo que está aqui, o Marcos Cataglian, da Brain, muito obrigado por todos que nos assistiram aqui, e André e Ana, esperamos em breve estar voltando aqui conversando novamente com vocês do INCC, e contem conosco. Muito obrigada a todos, viu? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Brasil. Muito inclusive bom, Maringá. Inclusive Maringá. Tá? Maringá está aqui também? É o Marcos Mauro. Achei que tinha outra pessoa aqui. Pedinha, tá escutando? Ô, doutor Geraldo. Tá, show de bola, viu? Você Obrigada. tá pirando. Qualquer hora a CNN vai te contratar aí para uma bancada lá, viu? Agora, o Celso está indo aí ou não? Tá, Tô aqui, Geraldo. Tá aí? Ô, doutor Celso, você é meu ídolo mesmo, viu? É meu ídolo. Vai ser bom de serviço assim lá na China, hein? E lá você que é gentil, Geraldo. Você que é gentil. E a China é o grande barato do mundo hoje, hein? Valeu, Ana. Tem outro cara de Maringá aqui, ó, o Zé Maria. Maringá, por isso que eu falei. Maringá tinha outro de Maringá. Mais presente no evento de hoje. José Maria, obrigada pela presença. 2 participantes de Maringá. Pode colocar abraço a todos. João Batista. Maria, João Batista também, aí, ó, mais um obrigado, de Maringá. Qualquer coisa também você começa sozinho lá. Obrigada, viu, pessoal? Olá, o Marcelo Gomes de Recife, ó. Fera também, indicadores. Muito obrigada pelo prestígio, por nos acompanhar aqui. Mais de 50 Estamos aqui, pessoas. Marcos. Estamos aqui. André e Ana, muito obrigada. Vou convidar o mais vezes, viu? Não sei. Valeu, muito obrigado, tá? Me despeço de vocês agora. Já ficou Obrigada. Ana, um abraço. Eu tenho